E aí, minha gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como eu prometi, essa aula sobre esse tema será gravada, né? Mas na próxima semana a gente retoma com uma discussão importante, né? Sobre esse tema tão polêmico, né, que ainda não tem muitos consensos, né? Que é a pré-história, a chamada pré-história, e o surgimento da espécie humana, né? Eu falo que são assuntos polêmicos, tanto no meio científico quanto no senso comum, não é? Porque algumas hipóteses, algumas teorias cientificamente embasadas, elas batem de encontro, né, com a fé de algumas pessoas, com algumas questões religiosas, etc. Então, é um assunto muito delicado, às vezes, para se tratar, né? As pessoas, às vezes, preferem acreditar mais em crenças não fundamentadas do que na própria ciência, enfim. Então, por isso que é um assunto um tanto quanto delicado para se tratar, mas nem por isso a gente pode deixar de tratar, né, e tratar esse assunto do ponto de vista da ciência histórica, certo? Bom, como eu falei então, hoje eu vou dar essa explicação para vocês e na próxima aula eu quero discutir, eu quero debater esse tema, eu quero ouvir vocês a partir desta aula e a partir de um filme que eu vou indicar para vocês chamado A Guerra no Fogo, beleza? Que eu vou deixar lá no Google Classroom junto com o link desse vídeo. Então, bora começar. Antes de entrar no tema propriamente dito, né, a gente precisa falar algumas coisas importantes quando a gente pensa em pré-história, né? Primeira coisa é que pré-história é um conceito já antigo, né, um conceito do século XIX, né, que define o que caracteriza o período anterior ao surgimento da escrita, né, que aconteceu. Algumas teorias dizem que aconteceu cerca de 3.000 anos atrás, mas a gente já sabe que o surgimento da escrita é bem anterior a isso, né? 3.000 anos antes de Cristo, aliás. Mas alguns estudos mais recentes apontam que a escrita pode ter surgido há cerca de 8 a 9 mil anos atrás, certo? Então, dividiu-se a trajetória humana na Terra entre dois períodos, o pré-histórico e o histórico, né? O pré-histórico equivalendo ao surgimento da humanidade até o surgimento da escrita e a história propriamente dita, né, seria da escrita para frente. Mas isso é um conceito problemático, é um conceito preconceituoso, né, é um conceito excludente, né, porque qual é o critério? Por que só a escrita é considerada esse marco divisor? E as sociedades ágrafas, as sociedades que não conhecem a escrita, que não inventaram nenhum tipo de escrita que existe até hoje, né, como os aborígenes na Austrália, alguns índios brasileiros, norte-americanos, enfim, existem sociedades ágrafas ainda hoje em dia. E a gente pode falar que eles estão na pré-história, né? Que eles são necessariamente povos primitivos, né? E essa questão de primitivo também é uma palavra extremamente perigosa, né? A gente tem que usar primitivo no sentido de povos antigos, de povos primeiros, e não de povos necessariamente atrasados, certo? Então, quando a gente se remete à pré-histórica, com esse preconceito, a gente está excluindo as antigas espécies de Homo, né, o Homo erectus, o Homo faber, o Homo habilis, o Australopithecus. A gente exclui essas espécies do processo histórico, como se eles não tivessem história, né? E como eu falei na primeira aula, a história é a ciência que estuda o homem nas suas transformações ao longo do tempo. Então, por que esses homens primitivos, no sentido de antigos, eles têm que ser excluídos do processo histórico e serem tratados como pré-históricos, né? Como antes do processo histórico? Então, isso é um preconceito muito grande que a gente tem que acabar, né? Então, a gente deve tratar os homens ditos pré-históricos como fazendo parte do processo histórico, né? Eles são seres que possuem cultura, certo? Cultura é um conceito, né, que diz respeito ao seguinte: a cultura é a adaptação do homem à natureza. A cultura é como o homem domina a natureza ao seu favor.
né? Quando eu falo de cultura, eu não falo só de manifestação cultural, não é folclore, não é somente arte, né? Cultura é como o homem ele se adapta à natureza, né? Fazendo uma comparação assim, bem esdrúxula para vocês entenderem, a cultura é como se fosse um sapato, né? O que é um sapato? Você calça um sapato, né, dependendo do tipo de sapato, para que o seu pé não entre em contato diretamente com o chão. Tá? Então, um sapato ele vai lhe ajudar a pisar e a passar por vários terrenos, por várias texturas, por várias temperaturas, sem machucar o pé, né? De forma mais confortável, de forma mais fácil. Então, a cultura é um sapato. Né? A cultura permite que o homem viva, né, que se adapte à natureza, que passe a sua existência enfrentando as dificuldades, né, ou de forma menos dificultosa. Então, a tecnologia é cultura, a religião é cultura, a ciência é cultura, tudo isso é cultura. Por isso que eu disse que a cultura é como se fosse um sapato. Eu gosto muito dessa analogia da que a cultura é um sapato, né? Então, os homens pré-históricos possuem cultura, possuem imaginação, possuem sentimentos. Isso está retratado, por exemplo, em escavações arqueológicas, onde a gente vê que os homens pré-históricos sepultavam seus mortos. Né? Sepultar não é enterrar. Né? Enterrar é só fazer o buraco, botar ele lá embaixo e acabou-se. Né? Sepultar é um ato de sentimento, de pesar pela morte de uma pessoa ou de um ente. Né? O sepultamento geralmente é acompanhado de um objeto, né, de alguns objetos pessoais da pessoa, de alguns objetos fúnebres. Então, o sepultamento, né, é uma forma de despedida daquele sujeito, daquela pessoa que morreu. Né? A nossa prática de sepultamento atual é o quê? É velório e enterra no caixão, né, ou crema. Mas o velório é que indica que a gente está sofrendo por aquela morte. Então, o homem pré-histórico, ele sepultava seus mortos, certo? Ele se preocupava com esse tipo de demonstração de sentimento e preocupação com a morte. Beleza? Então, essas são algumas reflexões importantes antes de entrar no tema propriamente dito, para a gente não encarar a pré-história como um período escuso, né? Como um período atrasado, primitivo, no pior sentido da palavra, certo? A gente trabalha com um conceito, né, quando se estuda pré-história, que é um conceito de evolução. Né? E evolução não pode ser utilizado no sentido de progresso. Né? O que é o progresso? É o acúmulo de coisas onde o passado sempre é pior do que o futuro. Né? Como se fosse uma linha reta rumo à perfeição. Né? A evolução não é isso. A evolução são um acúmulo de transformações. Então, a pré-história, a gente estuda a partir dessa ideia de evolução, né, que o ser humano acumulou uma série de transformações biológicas e culturais até chegar na fase atual, o que não significa necessariamente que o presente é melhor do que o passado, certo? Existem transformações que fazem o presente ser diferente do passado, mas não necessariamente quer dizer melhor ou pior. Não cabe a gente julgar o que é melhor ou o que é pior no presente ou no passado, certo? Então, essas são algumas das reflexões que a gente tem que fazer, né, quando a gente estuda, quando a gente fala, quando a gente aborda a pré-história. Então, entendam, pré-história é um período histórico. Quando a gente fala de pré-história, a gente não está falando de dinossauro, a gente não está falando de animais, a gente não está falando de atraso no sentido ruim da coisa. A gente está falando de homens, de seres humanos, né, que tinham uma compleição física diferente, certo? Mas são espécies consideradas humanas, beleza? Então, pré-história é um período da história da humanidade. Bom, mas antes da gente pensar a pré-história, né, a gente tem que pensar, como surgiu o homem, né? Muita gente acha que quando a gente vai estudar pré-história, a gente vai estudar dinossauro. Os dinossauros não conviveram com os homens. O dinossauro, eles surgiram, aliás, eles foram extintos, né, pelas teorias mais aceitas, aquela do choque do cometa, etc., 60 milhões de anos atrás. 60 milhões de anos atrás. E a data que se estima para o surgimento das primeiras espécies de homem, né, é cerca de 10 a 12 milhões de anos atrás.
Então, quase 50 milhões de anos separam, né, os dinossauros das espécies humanas. Duas teorias, elas explicam, né, como as espécies humanas surgiram e somos, nessa aparência que a gente tem hoje, né? Teorias que, no meu ponto de vista, ponto de vista, não necessariamente são excludentes, apesar de que o senso comum exclui umas às outras, mas enfim. A teoria da criação é a primeira, que diz que algum Deus, alguma força sobrenatural, que no Ocidente a gente chama de Deus, no Ocidente cristão a gente chama de Deus, né? Então, Deus teria criado o homem e todas as outras espécies, animais, vegetais, minerais, né? Há quem acredite que o homem surgiu do barro, enfim. Mas a teoria da criação diz que o homem é um invento, uma criação de uma divindade. E aí é o principal problema, a humanidade teria sido criada à exata imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos iguais a Deus. Deus tem essa nossa aparência. E é aí que reside esse problema da teoria da criação, porque ela não admite que a humanidade teria outra aparência, né? Então, é uma teoria problemática e etnocêntrica, extremamente etnocêntrica, tá? Bom, e tem a teoria da evolução das espécies, né? Que diz que as espécies de vida, sejam elas animais ou vegetais existentes, são oriundas de outras espécies que acumularam mutações ao longo do ano até virar o que nós somos hoje. Essa teoria, ela tem uma enorme má interpretação por parte das pessoas do senso comum, que é aquela história, o homem veio do macaco, como se um macaco tivesse dormido e no outro dia acordou homem, né? Não é assim. Ninguém em sã consciência diz que o homem veio do macaco, tá? O que aconteceu de acordo com a teoria da evolução, cuja mais aceita é a de Charles Darwin, né? Homens e macacos teriam um ancestral em comum, certo? Vocês entendiam o que é um ancestral, né? Um parente bem distante. Em algum momento, no processo de evolução das espécies e de especiação, ou seja, de surgimento e modificação das espécies, que a gente vai falar já já, esse ancestral em comum entre homens e macacos teria se dividido em duas linhas evolutivas. Uma linha evolutiva gerou todos os macacos atuais e outra linha evolutiva gerou os homens atuais. Então, homens e macacos, homens e símios, eles teriam esse ancestral em comum. São como se fossem primos, digamos assim, né? E ninguém aqui é louco de negar as semelhanças, né? Até algumas biológicas mesmo, entre homens e macacos, né? Inclusive, mais de 90% do nosso DNA é exatamente igual ao dos macacos. Então, o que aconteceu é isso, né? Uma espécie gerou dois ramos no processo evolutivo, uma gerou os macacos, outra gerou as espécies humanas, até que chegar na única espécie humana que sobreviveu, que foi a nossa, do Homo sapiens. Então, não quer dizer que os macacos atuais um dia vão virar humanos. Não. Eles têm o processo evolutivo deles, são outras espécies que guardam características com a nossa, mas a nossa já virou uma outra espécie. E nós passamos por transformações ainda. Daqui a milhões de anos, daqui a milhares de anos, o homem no futuro não vai ser exatamente igual a nós, né? Nós já estamos, inclusive, sentindo algumas diferenças, né, em algumas conformações físicas do homem em relação a pelo, tamanho do cérebro, enfim. Então, as espécies, elas não param de evoluir, não param de se transformar, né? Como eu falei, evolução é processo de acúmulo de mutações, de mudanças, né? No caso do humano, mudanças culturais e mudanças físicas, tá? Então, esqueçam esse negócio de que o homem veio do macaco. Não. Homens e macacos descendem de um ancestral único, que em algum momento gerou duas linhas do processo evolutivo, uma gerou os macacos, outra gerou os homens. Pela teoria de Charles Darwin, né, que é a seleção natural, o meio ambiente, ele escolhe, né, ele favorece os indivíduos
mais adaptados. Então, as espécies surgem e somem por conta dessa seleção natural. Ou ela é extinta por mortandade, por carnificina, né, como a gente hoje em dia extingue as espécies animais, ou, né, as espécies elas vão sumindo do mapa porque não se adaptam às transformações ambientais, ao meio ambiente em que vivem. Essa teoria é que explica que o Homo sapiens, que somos nós, a nossa espécie atual, foi a única que sobreviveu. No processo evolutivo, né, que gerou a nossa espécie, a gente conhece algumas famosas, Australopiteco, Homo habilis, Homo faber, né, como se uma tivesse levado a outra, mas não foi assim. Né? Algumas dessas espécies elas conviveram, como os vários macacos convivem hoje em dia, sendo que essas diversas espécies humanas foram se transformando, outras foram desaparecendo, até que o Homo sapiens, nós, fomos as únicas espécies humanas que restaram, né, que souberam se adaptar ao meio ambiente, que transformaram a natureza em cultura, né, a cultura que a gente conhece hoje em dia, né, após a Revolução Neolítica, daqui a pouco eu falo nisso, tá? Então, pensem a evolução da espécie humana do mesma forma que a gente está vendo a evolução dos macacos, né? Existem várias espécies de macacos. E são espécies diferentes. Um orangotango ele é diferente de um gorila. Um sagui é diferente de um mico-leão, mas todos eles são considerados símios, né? Mas eles são espécies distintas. O que caracteriza uma espécie distinta? Eles não cruzam entre si. E se cruzar, a coisa que nascer, né, ela é estéril, ela é infértil. Né? Por isso que a mula, né, é um bicho estéril, né? Que ela é a cruza do cavalo com burro, se não me engano. Né? Aí nasce alguma coisa, né? Porque são espécies com DNA muito parecido, mas nasce o bicho lá, que é a mula, que é estéril, é infértil. A mula não se reproduz. Mesma forma, se acontecer de um mico-leão cruzar com um chimpanzé, né, vai nascer um bicho, que são todos a mesma, são todos macacos, né? Mas como são espécies de macacos distintas, o bicho que nascer, ele é infértil. Então, esse é uma das características das diferentes espécies. A mesma espécie se caracteriza pela capacidade de gerar indivíduos férteis, né? Então, por isso que a gente reproduz e nossos filhos são indivíduos capazes de procriar, certo? Não confundam conceitos de espécie com conceito de raça nas espécies animais ou de etnia na espécie humana, certo? Por exemplo, cachorro, né? O cachorro tem várias raças, mas é tudo cachorro. Então não existe diferença genética entre um pitbull e um dachshund, entre um husky siberiano e um pastor alemão, né? Eles se cruzar um husky com um pastor alemão, o cachorro que nascer, ele vai ser fértil, né? Ele vai, porque é a mesma espécie, mas com raças distintas, tá? Na humanidade a gente não usa mais o conceito de raça, né? É um conceito muito utilizado entre animais, mas na humanidade a gente evita utilizar o conceito de raça, tá? Mas só para ilustrar o que eu quero falar, eu estou dizendo que um africano se juntar com um asiático, vão procriar, né? E a pessoa que nascer é da mesma espécie humana, porque o asiático e o africano não são espécies distintas, são apenas etnias distintas da mesma espécie. Então, todas são a espécie humana, certo? Então, existe dentro de uma mesma espécie características físicas, características fenotípicas que são distintas, né? É a diferença entre um africano e um asiático, a diferença entre um nórdico e um indígena, por exemplo, né? Que é a mesma diferença entre um husky siberiano e um vira-lata, mas são todos dentro da mesma espécie. É diferente de falar de um orangotango e um gorila, né? São espécies distintas na mesma família, né? Que são os primatas. Tá? Então, entendam essas questões. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Homens e macacos são espécies distintas, mas que descenderam
de um ancestral em comum. E isso a gente não vê só entre homens e macacos, né? A gente vê muita semelhança, é inegável a semelhança, por exemplo, entre cachorros, lobos, raposas, né? Todos são do gênero Canis, mas são espécies distintas. Então, muito provável, cachorros, lobos, raposas descenderam também de um ancestral em comum, mas geraram ramos evolutivos diferentes que fez surgir esses três animais. Mesma coisa nos felinos, né? Tigres, onças, leões, panteras, gatos domésticos. São espécies diferentes, cada uma tem suas raças, e é muito provável que entre essas espécies, né, de gato, leão, onça lá, todos eles também tenham descendido de um ancestral em comum. Então, isso explica o porquê de certas espécies de animais serem parecidas e terem o seu genoma, as suas características genotípicas tão parecidas, né? Então, um leão, uma onça, tem seu DNA muito parecido, assim como humanos e macacos têm mais de 90% do seu DNA igual, certo? Bom, então tudo isso que eu falei agora é para explicar essa teoria da evolução das espécies. E por que eu falei no começo disso que não necessariamente são teorias que excluem umas às outras, né? Uma a outra, na verdade, né? Como eu falei, a grande dificuldade de alguns cristãos, né, de alguns ocidentais, de aceitar a teoria das espécies é com essa história de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, dizer que Deus parece um homem de Neandertal seria um pecado para essas crenças, né? Mas você pode acreditar que o homem foi criado por Deus, que Deus criou o homem naquela aparência primitiva, digamos assim, e a criação divina foi evoluindo, né? Muitas religiões aceitam esse casamento da teoria que Deus criou o homem, né, de forma antiga, primitiva, né, e essas espécies de homens, de animais, de plantas foram evoluindo. Então é você aceitar que a evolução, as transformações das espécies, ela é também uma obra divina, né? Então, eu não estou aqui querendo dar aula de religião, não é minha praia, não é minha disciplina, né? Mas se a dificuldade de aceitar uma teoria cientificamente embasada for a religião, você tem como casar a religião com essa teoria, certo? Bom, eu falei aqui, então, nos processos de surgimento de espécies, né? Um processo chamado de especiação, né? Que é o surgimento e a diferenciação entre as diversas espécies de animais ou de plantas, certo? Então, existem, segundo a biologia, três tipos de surgimento de espécie: a alopátrica, a simpátrica e a parapátrica. É muito provável que as transformações que gerou as diversas espécies humanas, né, e que explica só porque o Homo sapiens, a nossa espécie foi a única sobrevivente, é a alopátrica ou a simpátrica. A alopátrica, ela explica a diferenciação entre o surgimento de novas espécies a partir do isolamento geográfico, né, uma separação espacial total entre duas populações, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo aí. E a simpátrica, né, ela explica que grupos populacionais da mesma espécie não tem essa barreira geográfica, né, não há uma barreira física entre elas, mas essas populações da mesma espécie, elas passam digamos assim, elas se isolam, né, sem barreiras físicas, mas se isolam em hábitos diferentes ou quando exploram nichos alimentares diferentes, né? E esses hábitos, essas questões, essas separações que não são necessariamente geográficas, elas vão gerando mutações até que surja uma nova espécie, tá? Essa palavra que eu falei agora, né, mutação, é um conceito fundamental no entendimento do processo de surgimento de uma nova espécie. Eu trouxe aqui um exemplo, né, para explicar a alopátrica, né? A alopátrica, aliás, desculpa.
Tem a paripática também, mas eu não vou entrar nela porque é muito provável que os humanos não passem por esse tipo de especiação, tá? Bom, nesse tipo de especiação, o que é que ocorre? Esse primeira bolinha tem um grupo de, acho que isso é barata, tem um grupo de baratas da mesma espécie, um grupo de população da mesma espécie. Então, em algum momento, né, esse grupo populacional único, ele é dividido em dois grupos, certo? E são separados geograficamente. Eles passam a conviver simultaneamente, mas distantes um do outro. Muito provavelmente cada um vai para um tipo de meio ambiente bastante diferente. Então, supondo que esse grupinho aí da direita, né, de baixo, aliás, ele foi para um ambiente quente e o de cima foi para um ambiente frio. Ao longo das gerações, né, cada grupo desse vai começar a, a se adaptar a esses novos ambientes, né? E essas adaptações, elas são passadas de geração em geração através da genética, das mutações genéticas, né? Então são pequenas mutações, né, de uma geração para outra, né, que ao longo do tempo vão gerar grandes diferenciações entre os dois grupos, até que no momento final esses dois grupos geraram espécies distintas. Então veja que na primeira bolinha existe um grupo populacional, né, de cor marrom, né, tons de marrom, tons de preto. Houve a separação geográfica, houve a adaptação dessas espécies ao novo meio onde elas viviam, né? E essas mutações foram se acumulando de geração em geração, geração em geração, né? Até que surgiram espécies diferentes. Uma espécie, né, foram as baratinhas em tons de verde e a outra espécie, baratinhas em tons mais claros, de amarelo, de laranja. Então, todas elas surgiram, essas duas espécies surgiram de um grupo comum, que são as baratas mais marrom escura, né? Então, isso pode ter acontecido também com algumas espécies humanas. Essas baratinhas da primeira bolinha pode ser explicado como se fosse um ancestral comum, né? E essas duas bolinhas finais pode ser exemplificado como se fossem homens e macacos, né? Os verdinhos, os homens, né? E os mais clarinhos, as diversas espécies de macaco. Então, esse tipo de especiação, né, ele requer isolamento geográfico, tá? Mas no outro tipo de especiação pode não necessariamente haver um isolamento geográfico, mas mudanças de hábito, por exemplo. Vamos supor, né, que é esse tipo aqui que eu estou falando agora, que é a simpátrica, né? Vamos supor que esse grupo de baratas se divida, eles convivem e tal, mas um grupo passa a ser, sei lá, carnívoro, e o outro, exclusivamente carnívoro, e o outro passa a ser exclusivamente herbívoro. Então, isso vai provocar, ao longo dos anos, ao longo do passar dos anos, né, adaptações físicas. Essas adaptações físicas vão sendo passadas de geração em geração por meio da genética, de mutações genéticas, até que surgiram novas espécies. Então, esse é o processo de especiação, né? Então, por isso a gente acredita que homens e macacos vieram de ancestrais comuns, que gatos e panteras vieram de ancestrais comuns, né? Que cachorros e lobos também vieram de ancestrais comuns, né? Por causa desse processo de especiação. Fazendo uma comparação, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, isso explica também as variações do coronavírus, né? Se a gente entende esse processo de evolução, transformação, né, de especiação, a gente entende por que o coronavírus, por exemplo, gera novas cepas, né, novas variantes. Existia o coronavírus original, né, muita gente pegou, sendo que quando o vírus entra no meu corpo, ele entra em contato com minha genética, com minhas células, né, começa a se multiplicar, né. Dentro de mim, ele pode sofrer alguma pequena mutação. Aí eu transmito meu vírus para uma pessoa B. Essa pessoa B transmite o vírus para a pessoa C, que depois transfere para D, E, F, G, H, e esses também vão transmitindo para outras pessoas. Com o passar do tempo, o vírus que a pessoa Z pegou já é tão diferente do vírus que eu peguei,
a pessoa A, que já é uma nova, é outro vírus, né? Uma nova variação de vírus, uma nova cepa de vírus. A gente não usa espécie com vírus, porque vírus não é um ser vivo, né? O vírus ele não tem vida, não é considerado vida, ele é uma partícula, né? Ele é uma partícula de RNA e volta por uma camada lipoproteica. Mas o processo é o mesmo, né? Bom, então essa é a grande teoria da especiação que nos explica a teoria da evolução das espécies, né? E que nos aponta para que no período chamado pré-história, várias espécies de homens, de seres humanos, tenham convivido entre si, né? Espécies Australopithecus, Homo habilis, Homo faber, né? Homo erectus, enfim, várias espécies dessas, elas podem ter convivido entre si, algumas desaparecendo, outras durando mais, enfim. Estima-se, por exemplo, né, que já há 100 mil anos atrás, nós, o Homo sapiens, a espécie que sobreviveu, ela tenha convivido com uma outra espécie que já desapareceu, que é o Homem de Neandertal, por exemplo, né, porque o Neandertal não se adaptou a determinadas transformações do meio ambiente. E o que explica essas questões ambientais, né, são grandes cataclismas globais, né, que fizeram com que várias espécies de homens, de animais, de vegetais tenham desaparecido e outras se adaptado, né? Então, nesse processo de grandes cataclismos, que eu vou chegar daqui a pouco, né, nós, o Homo sapiens, fomos a única espécie a conseguir se readaptar, tá? Bom, a pré-história, ela se divide em dois grandes períodos, o período do Paleolítico e o período do Neolítico. O período Paleolítico, né, é o período que vai do surgimento do homem até a sedentarização das espécies. Daqui a pouco eu vou dizer o que é isso. Então, enquanto no Paleolítico, né, durante o Paleolítico que a gente vê a existência de várias espécies humanas, no Neolítico a gente já fala do Homo sapiens, nós. Bom, no Paleolítico, as várias espécies humanas, elas eram caçadoras e coletoras, e por isso mesmo eram nômades, né? O que isso significa? Caçadores, porque eles caçam os animais, né, ou pescam, enfim, que vão consumir. E coletores, porque os vegetais, as frutas, os tubérculos que eles consumiam, eles também tiravam da natureza. Então, ele não plantava, né, ele não criava, ele caçava diretamente na natureza e coletava diretamente na natureza. Por isso são nômades, porque morando numa determinada região, quando os recursos para alimentar daquela região acabava, ele se mudava para outra região, né? Então, por isso que os homens no Paleolítico eram nômades. E esse nomadismo é que também pode explicar essas várias espécies de seres humanos surgindo no Paleolítico, né? Lembra que eu falei de isolamento geográfico. Então, um grupo vai para um lado, um grupo vai para o outro, esse grupo vai aumentando, esses grupos originários vão aumentando, vão se diferenciando ao longo do tempo, gerando espécies diferentes, tá? Então, por isso que são caçadores, coletores e nômades. Esses homens tinham cultura, né? Uma cultura de adaptação ao meio, né? Uma cultura que ajudava os homens a serem caçadores, a serem coletores, a serem nômades, né? E o grande símbolo dessa cultura paleolítica são os artefatos líticos, ou seja, as ferramentas feitas de pedra, ou a chamada tecnologia lítica. Tecnologia não é uma palavra que significa só computador, internet, telefone e tablet. Tecnologia é qualquer coisa que o homem invente para ajudar ele no seu dia a dia. Então, a faca é tecnologia, né? Um computador é tecnologia. Então, naquele momento, as ferramentas de pedra que o homem fazia era tecnologia, né? As tecnologias chamadas líticas. Foram encontradas, né, várias peças dessas em diversas escavações ao longo do mundo, né? Artefatos como pontas de lança, facas, né, objetos que eram pontiagudos, né, para facilitar o corte de uma caça, de uma planta, etc. Tá?
E esse homem, no Paleolítico, também começou a dominar o fogo. A primeira espécie a dominar o fogo foi o chamado Homo erectus, né, que já tinha uma postura mais ereta, como a gente. Né, e o domínio do fogo foi fundamental no processo de desenvolvimento cultural e tecnológico desses homens, né, porque o fogo servia para cozinhar, o fogo servia para aquecer e o fogo servia para espantar animais que fossem predadores do homem, certo? Lembrando, não existia dinossauro, tá? Bom, e durante o Paleolítico, o clima era muito gelado, né? Quando a gente pensa em homens pré-históricos, o que a gente pensa, né? Homens com muito pelo, né? Seja coberto de pelo, então muito pelo no peito, na barba, na cabeça, enfim. Por quê? Porque o pelo serve para esquentar, serve para aquecer, né? Então, os homens do Paleolítico eram peludos porque o clima era frio, era gelado, porque o mundo estava passando pela quarta glaciação. O que é a glaciação? É um período em que o hemisfério norte da Terra todo congela mesmo, né? São camadas de gelo de quilômetros e quilômetros e quilômetros, e isso resfria muito a temperatura do planeta inteiro. Sabe aquele desenho A Era do Gelo? Pronto, a Era do Gelo se passa numa era glacial. Né? Então é isso que é a Era Glacial. Né? E existem ciclos, né, de eras glaciais e eras sem glaciação. Né? Hoje nós estamos vivendo um período entre glaciações. Né? A última glaciação, que foi essa que acabou com o Paleolítico, né, ela ocorreu, o fim dessa glaciação, há cerca de 15 mil anos atrás, e é muito provável que daqui a milhares de anos, ou até milhões, ocorra uma nova glaciação. Tá? Então, a glaciação é uma coisa cíclica na história da Terra, né? no ciclo geológico da Terra, né? Sem que demora muitos, centenas de milhares de anos para acontecer entre uma e outra. Tá? Bom, essa glaciação ela foi acabando. Né? Então, com o progressivo descongelamento do hemisfério norte, né, houve também um aumento da temperatura do hemisfério norte e, consequentemente, do hemisfério sul, enfim, um grande momento de aumento da temperatura global. Então, os homens os seres humanos, eles vão começando a ou se adaptar biologicamente ou a desaparecer, porque eram espécies acostumadas com o clima, com a mudança de clima, essas espécies podem desaparecer. Foi nesse processo, por exemplo, que perdemos a maioria dos pelos do nosso corpo. Então, por isso que o Homo sapiens, que é o homem do Neolítico, praticamente não tem pelo. Claro, a gente tem um pelo no braço, a gente tem pelo na cabeça, né? Homens têm um pelo no rosto, mas não era o corpo todo peludo, com a função de proteger das temperaturas frias. Bom, com o fim dessa era glacial, né, o clima foi mudando, novas espécies de animais foram surgindo, outras desaparecendo, novas espécies de plantas foram surgindo, outras desaparecendo, e as espécies hominídeas, né, todas desapareceram, só o Homo sapiens conseguiu se adaptar a ela. Por quê? Porque foi o Homo sapiens que mais desenvolveu mecanismos de se adaptar àquela nova realidade climática, àquela nova natureza, né? Então, o Homo sapiens, no Neolítico, criou a agricultura, né? o domínio da terra. Ele não mais precisava só caçar, ele podia agora plantar. O homem criou o hábito de domesticação de animais, então ele não precisava mais caçar, ele podia criar esse bicho que ele ia comer ou que ia usar em pastoreio. Né? O homem criou ferramentas de metal que são muito mais eficientes para no corte, no trato das coisas, enfim. Então, a cultura do Homo sapiens foi uma cultura de adaptação às novas condições da Terra, essas condições climáticas, certo? E a grande questão, né, do Neolítico, a grande importância desse processo que eu estou falando, que é chamado de Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, é quando o homem deixa de ser nômade para ser sedentário. Né? Ele se fixa em um determinado território. Então, o homem deixa de ser caçador para ser criador de bicho. Ele deixa de ser coletor para ser agricultor. Ele domina técnicas agrícolas, ele sabe o que plantar, quando plantar, aonde plantar, para depois fazer a sua colheita. Então, ele colhe o que plantou e não coleta da natureza.
Com isso, já que ele agora domina a agricultura, domina a criação e a domesticação de animais, eles não precisam mais ser nômades. Então, o homem se fixa em territórios, ele se sedentariza. Então, por isso que dizem que o homem do Neolítico é um homem sedentário, né? Então, esse homem, por ser sedentário, esse fenômeno da sedentarização é chamado de Revolução Agrícola ou Neolítica, porque, como a gente vai ver daqui a 2 aulas, é o que dá origem aos primeiros grupos humanos organizados no que a gente chama de civilização, né? As primeiras civilizações, os primeiros agrupamentos humanos hierarquizados, organizados, se dão nesse período neolítico com essa revolução agrícola, né? O homem passa a dominar a agricultura, dominar a pecuária, a criação de bichos, se fixa em determinado local, né? E por que isso é chamado dessa revolução tal? Uma das coisas importantes é o seguinte: quando você é caçador, você come aquilo extremamente necessário. Você caça aquilo que é necessário. Quando você é coletor, você vai lá coletar aquilo que é necessário para matar a sua fome do seu grupo. Se eu tenho 10 pessoas, cada um precisa de uma maçã, eu vou lá e coleto 10 maçãs. Com a agricultura, isso não acontece. Você não produz só aquilo que você precisa, você produz mais, né? Então, a Revolução Neolítica, a sedentarização do ser humano, ela é também o período em que a agricultura e a própria criação de animais, ela gera excedentes de produtos, né? Se você cria galinha, você vai ter pintinho, você vai ter ovo. Se você cria vaca, você vai ter leite, você vai ter carne, você vai ter couro. Se você cria ovelha, você vai ter lã. Então, esses excedentes vão começar a ser administrados, a ser trocados no primeiro momento, depois no outro momento a ser vendido. Então, o surgimento do que hoje a gente conhece como civilização, depois a gente fala um pouco mais sobre esse termo, ele data do período neolítico, do período da chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Então, tudo que eu falei aqui, né, acontece nesse período que erroneamente é chamado de pré-história, como se tudo isso não fosse história, fosse uma coisa antes da história, né? Então, o objetivo da minha fala foi fazer vocês perceberem 2 coisas. A pré-história faz parte da história da humanidade, porque o homem pré-histórico era homem, espécies humanas que não existem mais, mas que eram considerados humanos, certo? Porque o que é que diferencia o ser humano das outras espécies animais? É a sua capacidade de raciocínio, né? É a sua capacidade de inventar cultura, né? Cultura no sentido que eu falei, de adaptação à natureza. Então, todas as espécies que se dizem de humanas ou hominídeas, né, do Australopiteco até o Homem Neandertal, eles tinham uma grande característica em comum, que era a produção de cultura, né? Era a produção de substratos culturais, né, de ferramentas, de tecnologias, de técnicas para se adaptar à natureza. Então, por isso que se consideram espécies humanas, porque só o ser humano é que tem essa capacidade de produzir cultura, de dominar a natureza, de entender a natureza ao seu favor. O domínio do fogo é um grande exemplo disso, né? Então, por isso que a gente não pode achar que falar de paleolítico é falar de macaco. Não, não estou falando de macaco. Eu não sou veterinário. Eu não fiz zoologia, eu fiz história. Então, falar do paleolítico é falar de espécies humanas que não existem. Falar de neolítico é falar de como a nossa espécie, que ainda hoje existe, nós, Homo sapiens, como nós sobrevivemos e por que nós sobrevivemos, certo? Então, isso é importantíssimo nesses debates sobre pré-história. Então, para a próxima aula, eu vou querer discutir com vocês essas questões, né? Do conceito de pré-história, né? Da evolução das espécies, o que é que vocês pensam disso, o que é que vocês entenderam dessa minha explicação, né? E eu vou querer que vocês venham discutir, venham para esse debate com algumas coisas prontas, digamos assim. Assistir essa aula, ler aquele verbete do Dicionário de Conceitos Históricos, que eu passei para vocês, um verbete curtinho, 2 páginas e pouquinho, tá? E assistir o filme A Guerra do Fogo, né? Que se passa no finzinho do período paleolítico, tá? Então, na Guerra do Fogo, a gente pode observar como é essa questão cultural do homem na chamada pré-história.
É um filme animado? Não, não, claro que não é um filme animado. É um filme divertidíssimo de se ver? Não, mas é um filme que faz a gente refletir sobre muita coisa. Então, eu vou deixar junto com essa aula o link do filme A Guerra do Fogo, tá? Para vocês verem durante essa semana. E o dicionário de conceitos históricos eu coloquei desde a semana passada. Então, leiam o verbete para a história, assistam essa aula, né? Espero que vocês tenham assistido, gostado e entendido. E vejam o filme A Guerra no Fogo, porque na próxima sexta-feira, no horário normal da aula, a gente vai fazer esse debate, né? Sobre a pré-história, sobre a evolução da espécie humana a partir desses 3 elementos: aula, texto e o filme. Beleza? Espero que tenha ficado tudo muito claro. Não é um assunto fácil de falar, não é um assunto fácil de entender. Eu sei que exige uma abstração muito grande. E é um assunto que, como eu falei, esbarra muito na fé de muita gente, tá? Mas eu espero que vocês venham para esse debate com o espírito da ciência, beleza? Beijos e abraços. Tchau. Bom fim de semana para vocês.